Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que devemos ser imitadores de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreveu assim: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Para imitarmos Jesus Cristo, devemos saber o que ele fez. E a história de vida de Jesus está basicamente nos evangelhos. Há 4 evangelhos: o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Cada um desses relatando a vida de Jesus, uns com mais detalhes, outros com menos. Então, Jesus ele começou seu ministério aos 30 anos de idade. E a primeira atitude de Jesus foi ser batizado. Então, nosso primeiro item. O cristão, vamos ler primeiro aqui Mateus, capítulo 3, versículo 16, diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. Nessa época, Deus havia levantado um homem chamado João Batista, e ele pregava no deserto o arrependimento dos pecados, e as pessoas iam até ele para ser batizada no Rio Jordão. Nessa ocasião, Jesus apareceu para ser batizado por ele. E ele disse: Mas eu que careço ser batizado por ti, e o Senhor que vem a mim? Daí Jesus, num ato de humildade, disse: Façamos assim para que se cumpra a justiça. Jesus estava dando um exemplo. Nós, como cristãos, devemos ser batizados como uma confissão pública de que nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador. Cremos que Ele é o Filho de Deus, o Messias que vem em carne para tirar os pecados do mundo. E que Ele foi ressuscitado no 3º dia e que Ele está vivo. E que um dia Ele retorna. Essa confissão pública que todo cristão deveria fazer. Se você já fez isso quando criança, faça novamente, porque a criança ela não tem discernimento, ela não sabe o que é pecado. E Jesus disse: Deixe vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então Jesus, nesse ato de humildade de ser batizado, porque ele não cometeu pecado. Jesus viveu 33 anos aqui como homem, sem cometer um único pecado. Essa é a segunda atitude do cristão, humildade. Em Filipenses, Paulo escreveu assim: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Vemos aí a humildade de quem tem a divindade sobre ele, mas não se usurpou a ser como Deus, mas assumiu a forma de servo. Há muitos exemplos na Bíblia da humildade de Jesus. Ele nasceu num estábulo, numa manjedoura. Teve uma vida simples, foi carpinteiro. Quando ele começou o ministério, ele lavou os pés dos discípulos e ensinou que eles deveriam lavar os pés num ato simbólico um dos outros, um sinal de humildade. Jesus, ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho, como Zacarias profetizou que ele via justo e salvador, pobre e montado sobre um jumentinho. Então essa é outra característica do servo de Deus, a humildade. Humildade e mansidão, domínio próprio, temperança, que são qualidades de quem tem o Espírito Santo, de quem tem Jesus Cristo na vida. Jesus, ele foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Ele foi provado como foi provado como nós somos provados hoje. E Jesus fez um outro ato que nós devemos imitá-lo.
que é o jejum. A palavra diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. O Espírito é o Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O jejum é algo que todo cristão deve fazer. É a abstinência de alimentos para a consagração, para que a pessoa possa estar mais em santidade. Em certa ocasião, os discípulos tentaram expulsar um espírito maligno de uma pessoa, mas não conseguiram. Daí perguntaram para Jesus: por que não conseguimos expulsar esse espírito? Daí Jesus disse: essa espécie de demônio só sai pela oração e pelo jejum. Nós não precisamos jejuar 40 dias e 40 noites como Jesus, porque a nossa natureza humana não é capaz de fazer isso. Ou fazer um jejum completo, ao conhecido jejum de Daniel de 21 dias, mas em que a pessoa se abstém de certos alimentos. Outra ocasião, no livro de Atos, um tal de Cefas, não Pedro, outro Cefas, estava tentando expulsar demônios pelo nome de Jesus, mas não era uma pessoa consagrada a Deus. Daí o espírito maligno falou para ele: Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas vocês, quem são? E atacou eles, e despiu a roupa deles, e eles saíram correndo, porque não estavam consagrados, não eram pessoas arrependidas, então não tinham o poder de Deus sobre a vida. Outra característica do cristão, o imitador de Jesus, é o manejo da palavra, porque Jesus manejava muito bem a palavra. Ainda no deserto, o diabo, tentando Jesus, disse assim para ele: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, ele manejava muito bem a palavra, porque a palavra testifica da vida dele mesmo. Ele cita aí o livro de Salmos, as escrituras sagradas. Jesus, ele sempre citava os profetas, Isaías, Jonas, citava Moisés, demonstrava conhecimento, mas não era um conhecimento como os mestres da lei demonstravam. Era um conhecimento verdadeiro, um conhecimento sem hipocrisia. Hebreus diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, quando bem manejada, dita a quem está precisando, e o mundo precisa muito, ela, através do Espírito Santo, ela convencerá a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e daí produzirá frutos de arrependimento. Jesus, ele manejava muito bem a palavra, e nós cristãos devemos manejá-las também. Outra característica de Jesus, ainda no deserto, foi quando o diabo novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Jesus, ele rejeita a glória e a riqueza mundana, porque ele sabe que essas coisas são passageiras. Deus, ele não está preocupado com dinheiro, embora hoje se pregue muito dinheiro. O próprio Jesus disse que não é possível servir a 2 senhores. Não é possível servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus das riquezas, o Deus do dinheiro. Certa ocasião, chegou para Jesus um jovem rico, perguntando para ele:
Mestre, como devo o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Daí Jesus disse: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Daí ele orgulhosamente disse: mas eu tenho feito isso desde a minha mocidade, desde novo. Daí Jesus disse: então venda tudo o que você tem e siga-me. Como ele era muito rico, ele ficou triste e foi embora. Ele não quis seguir, abandonar para seguir Jesus. Daí Jesus disse para os discípulos: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Não que o rico ele não possa entrar no reino de Deus, mas ele vive as coisas mundanas. E o servo de Deus, ele sabe que ele é forasteiro e peregrino nesse mundo. Ele está de passagem. Ele está preocupado com a vida eterna junto de Deus, com o reino de Deus. E o reino de Deus é um reino, não é ficar tocando harpa numa nuvem, como se passa essa ideia. É um reino onde se produz, onde tem uma vida, onde o Deus que fez o mundo e todas as coisas boas que aqui tem, lá terão infinitamente melhores. O apóstolo Paulo disse que o amor ao dinheiro é a origem de todos os males. Muitas igrejas estão pregando o amor ao dinheiro, pregando coisas que não edificam, que não levam à conversão, ao arrependimento, ao perdão de pecado, ao arrependimento, perdão dos pecados, ao crescimento espiritual. Estão nas coisas materiais. Começaram no espírito e estão terminando na carne, como diz a palavra. Então, o Jesus também tem como característica ser servo. Ele disse assim: e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Jesus diz em outra passagem que quem tiver dado que seja um copo de água fria aos seus discípulos, de modo algum perderá o seu galardão, perderá a sua recompensa. Aquele que faz a obra de Deus, por menor que seja do ponto de vista dos homens, é grande para Deus. Não é só quem dá a palavra, não é só quem louva, mas sim quem serve, quem aconselha, quem faz oração. Nós temos ferramentas, nós não somos todos os que Deus chama para a sua obra, são pessoas importantes. E Jesus, ele veio para servir. Da mesma forma, nós devemos ser servidores de Deus. Melhor é servir do que receber. E Jesus, ele fez muitos milagres, muitas maravilhas. E disse assim antes de ser elevado ao céu, depois de ser ressuscitado, que é o nosso 7º item: estes sinais seguirão os que crerem em mim. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Então, aquele que crê em Jesus tem autoridade para expulsar espíritos malignos. Falar novas línguas significa não falar um idioma novo, mas sim línguas celestiais, línguas espirituais. Pegarão em serpentes. Temos como exemplo o apóstolo Paulo, certa vez fazendo uma fogueira, uma serpente picou a mão dele e acharam que ele iria morrer. Ficaram olhando, mas nada aconteceu com ele. E disseram: esse verdadeiramente é um servo de Deus. Mas se uma pessoa tentar pegar uma serpente para querer dizer que é uma pessoa que Deus protege, mas tentando Deus, com certeza a picada da serpente fará dano a essa pessoa.
Igualmente, se beber algo mortífero. Isso acontece se a pessoa não tiver ciência de aquilo é um veneno. Jesus disse: aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu faço, e até maiores. Então o cristão ele tem autoridade pela fé dele de fazer obras grandes, obras que façam pessoas se arrependerem, pessoas possam ganhar a vida eterna. As obras que Jesus fez não tinha outra motivação a não ser fazer as pessoas se arrependerem e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Porque não adianta nada você ser curado, ter a saúde boa, mas continuar andando como andava no mundo. Porque a nossa vida, ela passa, a nossa carne, ela passa, a nossa alma, ela é eterna, ou é eterna junto de Deus ou sem Deus. Portanto, nós devemos fazer as obras de Deus, imitar Jesus, fazer as maravilhas e milagres, mas pensando sempre na salvação das almas. Não como pessoas que querem ser hoje a quarta pessoa da Trindade, fazem milagres, mas não dão honra e a glória a Jesus, como se elas mesmas tivessem feito algo. E muitas vezes pode ter sido feito não pelo Espírito de Deus, mas pelo Espírito do diabo, que é um espírito enganador. Jesus Cristo também instituiu algo muito importante que todo cristão deve fazer, que é a ceia do Senhor. A palavra de Deus diz que: e quando comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Então todo cristão, todo servo deve tomar a ceia para lembrar aquilo que Jesus fez em memória dele, como ele mesmo disse. Nós que estamos na presença do Senhor temos que ter essa comunhão. Jesus Cristo também ele foi sempre sujeito às autoridades. O nosso próximo item diz de uma passagem muito conhecida em que os religiosos da época perguntaram para Jesus: dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro. E ele diz-lhes: de quem é esta efígie e essa inscrição? Efígie, que é o desenho de César na moeda, né? Dizem eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus separando as coisas de Deus das coisas do homem, se sujeitando à autoridade. Jesus mesmo pagou o imposto dele, não só dele, de Pedro. Ele se sujeitou à autoridade de Pôncio Pilatos. Nós devemos estar sujeitos às autoridades como alguém que sabe que nossa vida não é aqui, nossa vida é junto com o Senhor, com Deus, na vida eterna. O apóstolo Paulo disse que aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus, o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Pedro também escreveu que por causa do Senhor devemos se sujeitar a toda autoridade constituída entre os homens. O cristão, ele não deve se envolver com política, ele não deve querer mudar as leis dos homens por conveniência, por justiça humana, e sim
devemos obedecer a Deus, porque sabemos que Deus é poderoso para fazer uma mudança. Se todo joelho se dobrar pedindo a Deus, olha pelo nosso país, faça justiça. Deus conhece cada pessoa que pisa nessa terra. Conhece, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Conhece as coisas ocultas. Então, no momento certo, Ele fará justiça. Então, o cristão ele não deve se envolver com política, virando deputado, virando senador, querendo mudar as coisas pela lei dos homens. Outra característica de Jesus é o amor. Essa é a maior característica de Deus. Deus é amor. Jesus é amor. E o cristão deve amar não só os amigos, mas os inimigos, como disse Jesus. Paulo escreveu assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Nós, cristãos, morremos para o mundo, morremos para o pecado. Jesus, Deus, Ele amou o mundo de uma tal forma que deu Jesus Cristo, para que todo aquele que crê em Jesus não morra, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele nos deu a vida eterna de uma forma a sacrificar seu próprio Filho, e nós sendo pecadores, pessoas destituídas da glória de Deus, destituídas do amor de Deus, mas fomos reconciliados mediante esse ato de Jesus Cristo. Pedro escreveu também, João escreveu em 1 João 3,16, que nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Paulo diz que o dom do amor é o dom mais excelente, porque a própria característica de Deus é o amor do tipo ágape, o amor sacrificial, o amor em que nós conhecemos a Deus, pelo amor que nós conhecemos a Deus. Então, vocês que ouviram até aqui, aceitem esse Jesus que pode perdoar todos os nossos pecados e Ele é fiel para cumprir as promessas, fiel para nos resgatar desse mundo, fiel para nos transformar, para nos fazer pessoas, novas criaturas, servos de Deus, e dar um bom testemunho, imitando e falando da sua misericórdia, do seu amor. Jesus Cristo é o amor que o mundo carece. Fiquem na paz do Senhor Jesus.